O Egito é um país situado entre a África e a Ásia, com cerca de 1 milhão de quilômetros quadrados e 106 milhões de habitantes, fazendo parte da chamada África Branca e, ao mesmo tempo, do Oriente Médio. A civilização egípcia é uma das mais antigas deste mundo e uma das primeiras que desenvolveu a escrita. A escrita hieroglífica surge a partir da escrita cuneiforme sumeriana. A influência asiática no Egito não foi somente na tecnologia, escrita, matemática, geometria, astronomia, mas a própria população egípcia tem origem asiática. Havia dúvidas quanto a isso, e é razoável supor que houvesse, mas depois que descobriram o DNA e descobriram como retirar DNA de esqueletos muito antigos, essas dúvidas dissiparam-se, né? A verdade é que os primeiros rudimentos de civilização no Egito têm cerca de 14 mil anos e os registros arqueológicos, fósseis e genéticos demonstram que são pessoas vindas principalmente do Levante, da região onde hoje é a Palestina, até o sul da Síria. E também houve um afluxo de material genético tanto do Irã quanto da atual Turquia. Essas são as principais origens da população egípcia. O DNA africano subsaariano, da África Negra, no Egito é muito pouco e chegou principalmente ao país depois da dominação romana, correto? Bom, e é o negócio dos africanos serem pretos, né, os egípcios serem pretos, perdão. No início, a humanidade inteira era negra. A raça branca, as pessoas brancas, surgiram pela primeira vez na Ásia, na fronteira onde hoje é Afeganistão e Paquistão, certo? A população Kalash, não tem nada a ver com o europeu, população Kalash. Então, originalmente, os egípcios eram sim negros, só que não de origem subsaariana, eram negros de origem asiática. E aos poucos, como aconteceu basicamente em todo o norte da África, essas populações de origem asiática foram se tornando mais claras. De toda forma, a civilização egípcia ela foi se desenvolvendo de maneira, eu não diria autóctone, né? Porque, como nós já dissemos, houve muita influência do Levante, da Arábia, do Irã, da Turquia. Mas isso por quê? Porque o Egito é uma civilização do Oriente Médio, e o Oriente Médio é uma região de passagem entre a África, a Europa e a Ásia, e o subcontinente indiano. Então, sendo uma região de passagem, é também uma região de acúmulo de conhecimentos, né? De troca de conhecimentos. O conhecimento é trocado e vai se acumulando. No caso do Egito, a África, é importante dizer, ela passa sempre por períodos de maior ou menor umidade. Ela estava úmida até o Pleistoceno, no fim do Pleistoceno ela se seca, né, passa por um processo de desertificação, as populações se acumulam nas poucas regiões úmidas que restaram, no caso o Vale do Nilo. O rio Nilo, que nasce nos contrafortes de Uganda, Ruanda e Burundi, nos Montes Rwenzori, é um fator muito importante da história, da geografia e da economia do Egito. O país fora do Nilo é essencialmente um deserto, certo? Então é o Nilo que permite a sobrevivência daquele país. Heródoto já dizia no passado: o Egito é uma dádiva do Nilo, e isso continua sendo verdade. As duas maiores cidades do país, Cairo, região metropolitana com cerca de 21 milhões de habitantes, e Alexandria, com cerca de 6 milhões de habitantes, ambas estão situadas nas margens do Nilo, né? A diferença é que Alexandria é uma cidade também litorânea, nas margens do Mediterrâneo. São cidades grandes e está sendo construída uma terceira grande cidade, a capital, Nova Cairo, com dinheiro, né, recursos principalmente chineses e sauditas. Isso ajuda a explicar porque o Egito acabou entrando nos BRICS, né? Do ponto de vista geográfico, o Egito fica entre o Mar Mediterrâneo e o Mar Vermelho. O Mar Mediterrâneo é conectado ao Atlântico, o Mar Vermelho é conectado ao Oceano Índico. E conectando os dois existe o Canal de Suez, que torna o Egito estrategicamente importante.
O país tem climas amenos nas montanhas do Sinai e no norte, junto ao mar Mediterrâneo. E quanto mais avança na direção sudeste, na fronteira com o Sudão, mais quente e seco se torna o país. Mas nas montanhas do Sinai, o clima chega a nevar, e não é tipo muito raro. Nevou no Egito, nas pirâmides, mas isso acontece a cada 100 anos. No Sinai não, sempre neva, é uma região fria. Isso que vocês estão vendo é a região do delta. Então você tem uma vegetação mais exuberante, pântanos. Originalmente a cobertura vegetal, claro, era mais ampla. Mas mesmo hoje ainda existe uma certa cobertura vegetal. Essa imagem que vocês estão vendo aqui é do Planalto de Gif al-Kebir, que fica mais ou menos aonde passa o Trópico de Câncer. Então o Trópico de Câncer corta o sul do Egito. Quanto mais para o sul, mais quente. Quanto mais para o norte, mais fresco. O Saara domina a paisagem geral, inclusive o litoral, embora no litoral tanto o clima quanto a vegetação se aproximam mais do chamado tipo mediterrâneo. E como nós já falamos, né, no Sinai existe, nas áreas montanhosas, um pouco mais de vegetação. É uma área mais úmida, embora ainda assim muito seca. Isso que você está vendo é a região próxima ao Mar Vermelho. Existe uma vegetação estépica, arbustiva, principalmente ao longo da fronteira com o Sudão. E essa área aqui, a Depressão Qatar, é uma área de 106 metros abaixo do nível do mar, que fica no norte do país, que eles estão pensando em fazer um canal para trazer a água do mar Mediterrâneo e encher. Isso criaria uma série de vantagens, porque deixaria o clima mais fresco e a entrada da água do mar poderia ser utilizada para gerar energia elétrica. E, evidentemente, esse novo grande lago, ele poderia ser usado para a criação de peixes, né? Peixes de água salgada, evidentemente. Esse é o mapa geral do relevo egípcio. Tem o tal Planalto, que nós falamos, né? E a região do Sinai, que é bem mais elevada, e também tem uma pequena uma cordilheira, não chega a ser uma cordilheira, uma cadeia planáltica ao longo do Mar Vermelho. Esse é o Nilo, né, que é a alma do Egito. 95% da população do país, de alguma forma, mora nas suas margens, né? Uma área que não deve ter 100 mil quilômetros quadrados. O Nilo tem uma diversidade de peixe interessante. A pesca é importante na alimentação do povo egípcio desde tempos primordiais, né? E existem espécies muito grandes. Isso aí que vocês estão vendo é a perca do Nilo. É claro que não é todo dia que se acha um exemplar desse tamanho, mas ela atinge grandes tamanhos, embora o peixe mais comum seja, como é mais ou menos evidente, a tilápia, né? E temos também répteis. Isso aí é a tartaruga de casco mole, que é vendida como animal de estimação para o mundo inteiro. É um animal típico das águas do Rio Nilo, assim como o crocodilo, né? A fauna do país normalmente é adaptada a ambientes áridos. Sem um flamingo, que é encontrado nos oásis de água salgada, tanto do sul quanto nas margens do Mar Vermelho, quanto mais ao norte, né, junto ao delta. O crocodilo é um animal sagrado para o Antigo Egito, e embora hoje não seja mais tão abundante, né, a região superpovoada e tudo mais, ainda é um animal relativamente comum no país. O abutre do Egito é uma ave bonita, mas é um abutre, né? O grosso da fauna, no entanto, em número de espécies, é de longe o litoral do Mar Vermelho. O Mar Vermelho é o único mar do mundo que não recebe água de nenhum rio permanente. Isso faz com que as águas dele sejam, de modo geral, muito limpas. Se vocês darem uma olhada na parte asiática do Egito, Península do Sinai, vocês vão ver uma estrutura chamada wadi. O que são wadis? Wadis são rios temporários. Esses rios temporários, aí ó, aqui tem um exemplo, o maior dele, Wadi al-Arish, que nasce nas montanhas do Sinai e corta toda a península do sul para o norte. Mas a principal atividade econômica do Egito é a indústria e o turismo. Cidades como Hurghada, na margem do Mar Vermelho, além, evidentemente, das pirâmides, são o que mais atrai os turistas.